Eu acho que esse negócio de SRPA não serve pra muita coisa, não. O paciente ficar lá, depois da cirurgia só dormindo, não faz muito sentido, não. Não tem muito... Fácil ficar lá, enfermagem de lá, faz nada. Olá, cirúrgico! Aqui estou eu, professora Nathalie Neves, e eu já ouvi esse absurdo aí que eu reproduzi. Já ouvi falarem que o paciente pode ir direto da sala para a clínica cirúrgica sem nenhum problema, que ali o paciente está sem fazer nada, está ocupando o leito de SRPA porque não consegue girar a sala porque o paciente está lá. E hoje eu te trouxe uma aula básica, mas não é porque ela é básica que não vai te agregar muito no conhecimento. Eu vou te trazer todas as informações necessárias sobre a SRPA para você nunca mais achar isso e nunca mais deixar que ninguém fale isso. Então nós vamos falar da sala de recuperação pós-anestésica, o que a enfermagem vai fazer, qual que é a assistência de enfermagem. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos visualizar essa sala, não é mesmo? Nós precisamos entender um pouquinho da estrutura. E aqui nesse canal, eu quero fazer com você uma conversa mais rápida, uma conversa que te abra os olhos, uma conversa que te acrescente. Mas lá na comunidade cirúrgica, eu consigo detalhar cada um desses pontos, cada uma dessas coisas. Porque ali na comunidade cirúrgica, a plataforma de aulas, eu quero e tenho pessoas que realmente vão sentar para aprender, vão sentar para se especializar. Olha que eu já dei aula em pós-graduação e eu entrego na comunidade cirúrgica a mesma coisa que eu entrego numa pós-graduação. Na verdade, eu entrego muito mais, porque na pós você tem um fim de semana ali para falar um monte de coisa. E na comunidade cirúrgica eu posso fazer quantos vídeos eu achar necessário para que você entenda. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa imagem aí nós temos a estrutura física da sala de recuperação pós-anestésica. E só essa estrutura física, nós temos uma aula à parte. Nós temos um porquê de cada coisa. Nós temos um motivo e uma necessidade também. Mas por hoje nós vamos entender que a SRPA, ela precisa ser esse grande salão, bem parecido com uma UTI, onde de um posto de enfermagem que pode estar aqui atrás, eu consigo visualizar todos os leitos. Vou falar mais na frente que aí na SRPA a gente também dispensa um cuidado intensivo ao paciente, um cuidado de UTI. Nós temos cada leito com seu monitor, seu ponto de oxigênio, e aí é realmente um outro vídeo para a gente entender o que tem em cada uma dessas camas, em cada um desses boxes. Mas não se preocupe, porque aqui nesse canal eu também entrego muito, e à medida que você me pedir, eu vou fazendo os vídeos sim. A diferença maior da comunidade cirúrgica é que nós podemos falar abertamente, é que nós temos as aulas ao vivo, é que nós temos aquela troca que a gente só consegue fazer na intimidade. A gente não consegue falar certas coisas para pessoas que não vão nos entender. Quem não tem vontade de crescer, não entende quem está correndo atrás. Mas vamos continuar falando da SRPA. É que é difícil a gente separar conhecimento da nossa evolução, separar conhecimento da nossa trajetória de vida. Se você melhora na sua profissão, você amadurece como pessoa, você melhora a sua vida. Oportunidades vão aparecer, isso aí eu tenho que te falar. Se você trabalha bem, se você faz aquilo que deve fazer, não se preocupe se alguém está vendo ou não. Tem alguém lá em cima que vê. E gente ao redor também vê e você nem percebe. Naturalmente você será recompensado. Você terá novas oportunidades de trabalho. Tem pessoas que estão se inspirando em você. E assim você muda o mundo. Mas vamos pra frente, que a prof tá filósofa hoje, né? Mas é porque é isso que me move também, é inspirar você. Então, nós precisamos ter uma SRPA sim, e nós temos a SRPA como uma área destinada à permanência desse paciente após o término do ato anestésico cirúrgico. E eu vou abrir um parênteses e te dizer, não se faz procedimento cirúrgico na SRPA, tá? Mas eu explico essa treta num outro vídeo. Lá, como eu comentei, são dispensados cuidados intensivos, cuidados de UTI a um paciente que geralmente não está entubado. Geralmente esse paciente vai estar em ambiente. É o que se espera que ele chegue lá
na SRPA. Mas a gente vai dispensar um cuidado intensivo que tem a ver com a quantidade de horas que eu dispenso de cuidado, a gente está falando isso aí de dimensionamento, tem a ver com os aparelhos que estão disponíveis e tem a ver com o risco do paciente. Hoje em dia, nós já vemos em grandes UTIs de hospitais de cirurgias eletivas ou hospitais mesmo que não são porta aberta de emergência, pacientes em UTI que não estão entubados. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque eu que vim do hospital de urgência e emergência, a gente só tem entubado na UTI porque eles estão muito mais graves e chega muito paciente grave. Mas em outros hospitais, muitos pacientes não estão entubados. Mas por que eles estão na UTI se não estão entubados? Primeiro, intubação não é critério de UTI único, né? O paciente de UTI, ele tem que estar ali porque ele tem risco. Muitas vezes não é nem o tratamento que precisa ser intensivo ainda, uma terapêutica, mas ele tem risco de ter um problema, de ter uma consequência, uma complicação que fora da UTI ele não sobreviveria. Por não ter uma estrutura física que pudesse atendê-lo, respirador, um leito com a cabeceira, com o seu ponto de O2, aspiração, pessoas treinadas e capacitadas para que possa atendê-lo. Então, esse paciente muitas vezes aparentemente está muito bem, mas está em cuidados intensivos pelo potencial de complicação. E a sala de recuperação pós-anestésica segue a mesma linha. Por isso, nós não podemos banalizar o paciente de recuperação pós-anestésica. Não pense que porque ele está ali acordado e falando, ele não pode ter uma complicação grave e ir a óbito. É por isso que ele fica lá até o tempo necessário. Eu vou te contar nesse vídeo quando é que a gente dispensa esse paciente para a enfermaria. Fica comigo que eu tenho muito a te acrescentar. Vamos nessa. Esse paciente, então, ele vai ficar lá desde a saída da sala até que ele esteja em condições de retornar para a unidade de internação. E o que acontece nesse meio tempo? Ele vai recuperar sua consciência, vai eliminar do seu organismo os anestésicos, o resto de anestésico que tem, e os seus sinais vitais serão estabilizados. Também, se esse paciente passar por complicações, vamos diagnosticar rapidamente, muito mais do que numa enfermaria, e vamos tratar prontamente essas complicações. Assim, o paciente terá como sobreviver a esses eventos. Então, a SRPA, ela vai ser um local que vai prevenir intercorrências desse período pós-anestésico e caso ocorram problemas, o paciente vai ser prontamente atendido. Aqui eu já trouxe uma foto de internet, a gente encontra muitas fotos, não é? E eu trago as que fazem mais sentido, que estão mais corretas ou que demonstram aquilo que a gente quer falar. Com pacientes em SRPA, grade levantada, cobertor, painel de gases, monitor. Então, o paciente aqui a gente vê que é uma fileira, deve ter um posto de enfermagem aqui nessa lateral que visualiza todos esses pacientes de uma vez. E a responsabilidade dessa sala são da equipe de enfermagem e equipe médica. O médico responsável é o nosso querido anestésio. O anestesiologista é o médico assistente responsável por essa sala. Então, o enfermeiro que atua na SRPA, ele tem que ter conhecimento e habilidade altamente qualificadas. E é isso que nós estamos começando aqui. Porque nós vamos atender pacientes que vêm de diferentes cirurgias, de complexidades variadas e que, por isso, cada um tem que ter cuidados específicos e individualizados. Olha só, hoje em dia, eu trabalho num lugar que a gente tem 14 especialidades cirúrgicas. Então, eu tenho um paciente que fez uma cirurgia geral de vesícula por vídeo, super tranquila, pouquíssimas complicações. E eu tenho pacientes que fizeram uma artrodese de coluna. Os mais graves ou potencialmente graves vão para a UTI, mas nem sempre. O anestesista, às vezes, dispensa esse leito, porque a gente tem que entender que a UTI, ela precisa, primeiro, ser bem utilizada. Segundo, há riscos para o paciente ficar dentro da UTI. Então, às vezes, não é bom para ele ficar na UTI também, tá? E aí, nós vamos ter uma grande diferença de cuidados, de possíveis complicações, de problemas que esse paciente vai ter, de desconfortos.
Então, tem que ter uma bela capacitação. E eu sempre falo uma coisa, não é porque não é comum que não existe. Como assim, Nathalie? Não é porque eu nunca vi um paciente parar na recuperação, porque, sei lá, eu tenho poucos anos de experiência, que não aconteça isso, tá? Eventos adversos hoje, complicações são mais raras, mas elas podem acontecer. E eu costumo dizer que para o paciente, o 0,01% de risco, ele é 100%. Então, a recuperação pós-anestésica existe para este fim, para vigiar. Eu costumo dizer que a gente vigia o paciente, né? Vantagens e objetivos dessa sala. O objetivo é fazer uma avaliação crítica desses pacientes para prever, principalmente prever problemas ou prevenir essas complicações. Claro que são resultado da anestesia ou da cirurgia. E as vantagens, com o decorrer dos anos, se percebeu que houve uma grande redução da mortalidade pós-anestésica, que isso facilitou o trabalho das enfermarias, mais segurança para pacientes e seus familiares e redução de possíveis acidentes pós-operatórios e pós-anestésicos. Como assim? Claro que se o paciente está em pós-operatório, ele tem muito mais risco. E se ele vai para uma enfermaria, onde eu não tenho um profissional que fique dentro daquele quarto, porque o cuidado ali já é um cuidado intermediário, se algo acontecer com ele, o risco de ele complicar e não ser a tempo atendido é muito maior. Então a mortalidade aumenta. No caso, a SRPA diminuiu e isso vem desde Florence Nightingale. Um dia eu conto para vocês como que nossa amada Florence inventou tudo que existe na enfermagem moderna mesmo. Que você pegar, que você for na história, tem um dedinho da Florence. Outra coisa importante é a facilidade da enfermaria. A enfermaria, a gente tem que ter uma visão realista, né, do trabalho daquele pessoal. Super importante. A enfermaria e o centro cirúrgico, a enfermaria cirúrgica e o centro cirúrgico, são assim, ó, irmãos. Tudo que a enfermaria faz antes do procedimento vai nos ajudar e tudo que ela faz depois também vai contribuir para o sucesso ou não da cirurgia. Então imagina a enfermaria, um enfermeiro técnico de enfermagem com X números de pacientes que tomam banho, fazem curativo, se alimentam, fazem exames externos. É uma outra dinâmica. Não tem como separar um técnico de enfermagem para ficar na cabeceira de um paciente pós-operatório se eu não tiver a SRPA. E aí está o grande lance. O paciente só é encaminhado para a enfermaria quando ele está bem para estar sob os cuidados de um local que não fica direto com o paciente, tá? E é isso que a gente vai entender agora. Como realizar os cuidados de enfermagem na SRPA? Isso é algo muito importante. Como fazer? O que fazer? Já que é tão mal falado, parece que o paciente fica assim, só lá esperando. Não é bem assim. Nós não ficamos apenas esperando acontecer. Para saber se vai acontecer alguma coisa, eu tenho ferramentas. Claro, a gente sabe que a enfermagem, ela sistematiza seu cuidado. Sistematizar é algo que na ciência é super importante. Nós somos ciência, né? Se você não sistematiza, que nada mais é do que se você não organiza ali o seu trabalho, sua assistência, você não sabe se fez, se não fez, não faz a mesma coisa para todo mundo. E aquilo que é padronizado como assistência foi validado por pesquisa, é baseado em evidência. Então, dentro da SRPA, existe uma sistematização do cuidado. Vamos conhecer? Então, como realizar esses cuidados? Tudo começa na admissão do paciente. Esse paciente vai chegar na minha SRPA e eu preciso saber o que fazer com ele. Então, dados importantes na admissão. O que eu preciso saber do paciente assim que ele chega na minha SRPA? Primeiro, que ele precisa ser encaminhado para a minha SRPA com circulante e anestesiologista. Eu sei que nem sempre isso acontece, tá? Eu sei que muitas vezes não vem um anestesista. Eu sei que muitas vezes o circulante vem na pressa, mas eu tô falando do que é ideal, tá? É ideal que o anestesiologista, ele leve o paciente até a SRPA. Eu também preciso, primeiro, identificar esse paciente. Quem é ele? Qual o seu nome, idade, cirurgia que realizou, quanto tempo durou a cirurgia, houve algum problema, houve alguma intercorrência durante essa cirurgia? Qual o diagnóstico médico dele?
É diabético? É hipertenso? É alguma síndrome? Qual anestesia realizou? Quais drogas foram utilizadas? Qual posição cirúrgica ele ficou? Porque dependendo da posição cirúrgica, eu vou poder explicar para ele se ele está com dor em algum lugar, explicar, vigiar, verificar se houve alguma intercorrência ali do posicionamento cirúrgico e ali fazer já alguma terapia, algum tratamento. Se for utilizado bisturi elétrico e onde a placa foi colocada, se houve perda sanguínea grande, se foi feito sangue, plasma, quanto de soro foi feito, isso é muito importante. Os antecedentes patológicos, se tem alguma alergia a drogas. E aí tudo isso eu preciso saber de cara quando esse paciente chega, tá? Primeiro eu vou saber todos esses dados, para, em seguida, continuar avaliando o paciente. Eu vou de cara já pegar ali qual o estado geral que esse paciente está. Ele está bem? Ele está sonolento? Ele está gemente? Outra coisa muito importante que muita gente esquece é explicar ao paciente onde ele se encontra. Pessoal, esse paciente, ele tá vindo de nem sabe aonde, ele tá ali desnorteado, desorientado, ele perdeu a noção do tempo, principalmente se ele fez uma anestesia geral. É muito bom, é uma coisa muito humana, a gente conversar com ele, situá-lo. Às vezes ele acorda atordoado e não tem noção mesmo de onde tá. A maioria deles acorda perguntando pelo familiar, ele quer logo acordar no leito, ele não quer acordar em uma outra sala, ele quer sair do centro cirúrgico, ele quer sair dali o mais rápido possível, porque aquele local lhe traz muito medo. Nós também precisamos observar os curativos, sondas, drenos e catéteres, se está tudo ali bem fechado. No caso curativo, não está encharcado, está bem feito. Abrir as sondas, ver se estão permeáveis, verificar drenos, se os drenos estão drenando alguma coisa, se é preciso ficar fechado, aberto. Receber da sala de cirurgia quais as recomendações especiais para esse paciente no pós-operatório, quais informações. É uma posição específica, não pode andar, não pode mexer no curativo, algo assim. E repassar isso para a enfermaria quando for entregar esse paciente. Monitorizar o paciente. Então, uma das coisas que nós vamos fazer imediatamente. A verdade é que eu coloco esse monte de coisas, de intervenções, mas tudo isso é feito ao mesmo tempo. Se você parar para pensar, o paciente chegou ali no leito, você chega na beira-leito, recebe as informações do circulante e ali, enquanto monitoriza, já conversa com ele, ali já está avaliando o nível de consciência, já explica onde ele está, já levanta o lençol, pede licença, mas precisa levantar o lençol para saber se ele tem um curativo encharcado, se tem sonda, se abrir a sonda. Uma coisa muito ruim é o paciente ficar com a sonda fechada, né? Faz bexigoma, pode fazer até uma lesão, não é? Inclusive, tem SRPAs em que o paciente sai de lá para a enfermaria já sem sonda e eu só posso retirar a sonda depois de avaliar tudo isso. E essa monitorização vai permanecer durante toda a sua estadia na SRPA. Também vamos manter as vias aéreas pérvias, eu vou apostar num bom posicionamento, se puder levantar a cabeceira do leito e, se necessário, instalar oxigênio. Inclusive, é de bom tom que avisem antes se o paciente vai vir com O2. Não é muito comum, não é ideal, mas às vezes ele precisa, né, ir com esse oxigênio suplementar para a sala de recuperação pós-anestésica. Mas também em muitos locais já é praxe ficar com o copo umidificador ali montado. Mas avisar é para que haja uma celeridade, que não tenha essa espera do paciente sem oxigênio enquanto a gente termina de montar ali. Então é importante que o pessoal da sala de cirurgia avise assim que possível. Manter vias aéreas pérvias, aplicar as escalas de avaliação que eu vou mostrar já, Aldrich e Krolik, ou então o índice de Stewart. Analisar a dor desse paciente, também temos várias escalas de dor. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, podemos conversar em outro momento. Manter um ambiente calmo e silencioso. E isso aqui a gente sabe que não é muito fácil. Aqui eu paro para fazer um apelo. Talvez você que está me assistindo, e eu espero que você seja uma pessoa que ama centro cirúrgico, ama trabalhar ali assim como eu. E a gente chega lá e
faz aquela farra, né? Parece que é nossa família. Meio que a gente se cria achando que não tem ninguém olhando, né? Que como não tem acompanhantes, não é mesmo? Os pacientes estão meio sonolentos, ficam calados. A gente pensa que é dono do pedaço. Mas a verdade é que os pacientes estão ouvindo tudo, tá? Principalmente na SRPA, o paciente ele tá calado, mas ele tá ali com todos os sentidos dele exacerbados. Ele tá, como diz aqui na minha terra, agoniado, muitas vezes sentindo dor. E existem vários relatos já na internet sobre de pacientes falando muito mal, reclamando, se sentindo muito lesados. Então, o que eu posso te dizer? No centro cirúrgico, de modo geral, lembra-te de que tem paciente ali dentro, sim. Ele pode não estar falando, mas ele está ouvindo. Isso pode, inclusive, levar a algum problema, algum processo, alguma ouvidoria. Ninguém quer isso, né? Nosso trabalho, às vezes, é muito bom, mas por uma situação dessa, a gente pode ser mal visto. Nosso setor pode ser mal visto. Então, precisamos, sim, manter um ambiente calmo, silencioso. Inclusive, porque um ambiente agitado pode induzir a uma agitação psicomotora, sabia? Principalmente em crianças. Isso aí é uma outra questão da recuperação pós-anestésica da criança. Só posso te dizer que quanto mais barulho, quanto mais agitação, mais isso influencia a criança e mais ele vai se agitar e vai ter dor no pós-operatório e vai se recuperar muito mal. Então, vamos apostar nisso daí. Eu conto com você para mudar a situação dos centros cirúrgicos do Brasil. Deixa pra gente fazer festa na Copa, pra gente fazer nossas conversas e dar nossas gaitadas, aquelas gargalhadas lá no vestiário ou até numa sala operatória vazia. Quando o paciente estiver dentro, estiver próximo, vamos manter o decoro. Vamos lembrar que ele existe. Vamos puxar uma conversa com ele também, mas uma conversa amigável, uma conversa educada, tá bom? Isso é muito importante porque, como eu já falei, uma coisinha que o paciente ali ele não goste, bota todo o nosso trabalho a perder. Aí a gente tem um maior trabalho de degermar bem, campo estéreo, vira e mexe, faz da tripa coração para que todo o mapa cirúrgico entre, para o paciente falar mal porque ele ficou num lugar barulhento, porque alguém foi grosso com ele. Aprendam, eu sempre digo isso desde que eu aprendi. A qualidade da assistência para o paciente ela é percebida, diferente da qualidade institucional que a gente vê pela taxa de infecção, taxa de mortalidade, adesão à cirurgia segura. O paciente não vê nenhum desses indicadores. O paciente vê como ele foi tratado, tá bom? Então fica com essa dica aí e vamos manter a classe. E como essa assistência de enfermagem, ela é contínua, mas ela tem prazo, um período. Eu tenho aqui que eu vou chegar nesse paciente de 15 em 15 minutos na primeira hora. Como assim chegar? Bom, esse paciente chegou às 8 horas da manhã, eu vou fazer tudo aquilo que eu fiz na admissão e vou avaliar sinais vitais, tá? Aqui, ó, em cada avaliação dessa, eu avalio os sinais vitais, registro e também aplico as escalas e registro lá no SAEP, que é o nosso instrumento. Vocês sabem que o centro cirúrgico é chiquérrimo, a gente tem uma SAI só nossa, que tem esse pezinho no final que é de perioperatória. Então, no meu instrumento de registro do SAEP, vai ter o lugar de colocar sinais vitais e a pontuação das escalas, que eu vou mostrar ali na frente. Então, 8 horas eu fiz tudo isso, 8h15 eu também fiz, 8h30, 8h45 e 9 horas. Aqui eu completei 1 hora que esse paciente chegou na SRPA. E muitas vezes, quando dá 9 horas, ele vai embora. É um tempo até padrão que algumas SRPAs colocam, só que ele primeiro vai ser avaliado. Não tem um prazo para o paciente ficar na SRPA, um prazo fixo não, tem prazo mínimo, mas máximo vai variar. Na segunda hora, em que os efeitos, né, já estão mais distantes, já vai ser avaliado de 30 em 30 minutos. Então aqui seria 9h30 e 10 horas, que nós vamos fazer isso, aplicar a escala, anotar sinais vitais, observar o paciente, chegar perto dele, verificar curativo, conversar com ele e a cada hora a partir da terceira hora. Geralmente esse paciente já não está mais na SRPA, porque se demorou esse tempo todo já e eu não preciso mais ficar avaliando de pouquinho em pouquinho, ele está apto para ir para uma enfermaria. Mas, Nathalie, se o paciente não ficou bom e ele não está bem, está hemodinamicamente instável, o que a gente pode fazer? Nós vamos avaliar em menores tempos, ali com o anestesista do lado, e muitas vezes o paciente vai ser indicado até para uma UTI, se ele não melhorar. A SRPA não é um lugar para ficar com o paciente muito tempo. Dependendo do desfecho dele, de como ele está se comportando, vai ser pleiteado um leito de UTI. Eu tô falando
da SRPA que a gente deseja, da literatura e de muitos hospitais por aí, mas pode ser que você que está aqui comigo trabalha numa SRPA como eu já trabalhei, em que ficava paciente entubado 3, 4, 5 dias, paciente de enfermaria que não tinha leito na enfermaria. Então a gente está falando do que é ideal, tá bom? Paciente pós-operatório que não melhora, ele deve ir para uma UTI, tudo bem? E, como eu comentei, se ele estiver instável hemodinamicamente, a gente vai ficar verificando em intervalos menores. Claro que esse paciente está ligado no monitor e o monitor está direto. Eu posso ver a qualquer... É por isso que ele está na RPA. Ali é uma parte do cuidado intensivo. Agora, o registro, a gente acaba registrando nesses horários. Só que eu posso continuar registrando de 15 em 15 minutos se ele estiver instável. Tudo bem? Bom, agora, cuidados de enfermagem durante a permanência. Assim, de modo geral, né, para o vídeo não ficar muito longo, para você pegar a coisa, que eu tô te dando aqui uma visão geral, o que se faz com esse paciente durante a estadia dele? Mantemos a monitorização, realizamos as intervenções prescritas, né, pela enfermagem, que foram planejadas de acordo com os dados coletados, anotamos alterações e evolução desse pós-anestésico, prestamos atenção à hemodinâmica desse paciente, isso é uma das coisas mais importantes. E aí nisso a gente vai ficar de olho em sinais de choque, que é o pulso rápido, a hipotensão, a palidez, cianose, baixa perfusão, queda de saturação. Vou fazer um vídeo só sobre sinais de choque. É muito importante entender o que são sinais de choque no paciente. Isso serve para a vida, tá? Não só para esse RPA. Também vamos fazer com que ele permaneça no leito de acordo com a cirurgia, anotar débitos de drenos, como está esse conteúdo, desprezar e anotar volume de urina, administrar medicamentos conforme a orientação e prescrição médica, se ele tiver vômito, dor. Também atenção aos sinais de depressão respiratória, que é outro tema importante. Hipoxemia, saturação de O2 menor do que 90, hipoventilação, dispneia, inclusive apneia. Eu já peguei paciente apneia, mas não chegou a fazer parada cardíaca, nós conseguimos reverter a tempo. E aí, nesses casos, a gente vai fornecer oxigênio, utilizar a cânula de Guedel, aspirar vias aéreas, se for necessário, lateralizar a cabeça e também é um tema para um outro vídeo para a gente conversar o que fazer. Manter medidas de segurança, grades elevadas para que esse paciente não caia do leito e também prevenir, né, algum problema, alguma agitação psicomotora. Manter o aquecimento corpóreo, tem várias maneiras de fazer isso. Em caso de sangramento excessivo pelo curativo, chamar o cirurgião, né, junto com o anestesista vai ser feita essa análise. Realizar a mudança de decúbito que for possível, de acordo com a necessidade do paciente, porque ele vai sair com um pouco de dor. Reconhecer a dor em pacientes que não conseguem falar. Uma criança, por exemplo, ela vai apenas chorar, se agitar. Pacientes que não conseguem ainda falar, eles vão ficar hipertensos, taquicárdicos, podem ficar agitados e pode ser dor. Nos bloqueios regionais, raquianestesia, bloqueio de nervo periférico, a gente tem que esperar que o paciente movimente o membro e que ele tenha a sensação tátil e térmica para que ele possa ser liberado. Manter as intervenções de enfermagem junto com o anestesista, retirar o que for possível do paciente, preparando para ter alta da SRPA. Se puder tirar a sonda vesical de demora, se puder retirar um acesso porque ele está com 2 acessos, podemos retirar. E aqui a gente tem as duas escalas. Aldrete-Krolik, que eu não vou falar ela aqui nesse vídeo, mas vou fazer um outro vídeo sobre ela, que é para pacientes acima de 12 anos, e para menores de 12 anos nós temos o índice de Steward para fazer essa monitorização e essa avaliação pós-anestésica do paciente. E quando o paciente vai ser liberado? Quando que a gente tem segurança para esse paciente ir para a enfermaria ou até ir para casa, dependendo do tipo de cirurgia? Critérios de alta: está respirando adequadamente, com mais de 92% de saturação, sinais vitais estáveis, orientado no tempo e no espaço, perfusão periférica adequada, curativo seco ou apenas uma pequena drenagem, os bloqueios regrediram, então ele deve estabelecer movimento e tato, não apresenta retenção urinária, não posso enviar um paciente com retenção urinária nem para casa nem para enfermaria, náusea e vômito sob controle, atenção que tem dor e tem náusea que não passa, mas melhora. Então aqui a gente tem que ter uma dor aliviada, satisfatoriamente aliviada pelo menos.
ter um score 9 ou 10 na escala de Aldrich-Krolik ou um índice de Steward em 6 para ser liberado. E atenção que o paciente tem que ficar pelo menos 30 minutos em observação. Mesmo que ele chegue com todos esses critérios de alta, ele precisa ficar pelo menos 30 minutos por uma precaução, para verificar se ele não vai ter nenhum sinal de anafilaxia, depressão respiratória. Pode acontecer várias coisas e ele pode recircular algum anestésico que for depositado ali. Então, temos que ter essa precaução, tá? Bom, então nós fizemos um belo passeio pela sala de recuperação pós-anestésica. Eu tenho certeza que você não vai mais enxergá-la do mesmo jeito, não vai mais deixar que ninguém diga que é bobagem, que é um local fácil de ficar, que não precisa saber muita coisa. Olha, a equipe de enfermagem da SRPA, os técnicos de enfermagem da SRPA tem que ser os mais atentos, tem que ser os técnicos mais assim, que tem noção, que pegam a coisa bem como enfermeiro, é claro. Então ali a gente vai pagiar esse paciente, né, falando numa linguagem mais acessível, para que qualquer coisa que aconteça, a gente atue e salve a vida desse doente. Então, eu quero que você fique com tudo isso aí na sua mente, e as dúvidas que você teve, você bota aqui nos comentários para que eu faça novos vídeos. Pode colocar a sua experiência também, se você já ouviu essa frase, tá? Porque nós vamos mudar essa realidade cada vez mais. E eu quero que você não se esqueça que o conhecimento é o nosso superpoder. E eu tô aqui para te dar esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Fica comigo que nós vamos mudar a enfermagem cirúrgica desse Brasil. Até a próxima. Tchau!